Boa noite, eu sou Solange Arruda, eu ajudo mulheres a criarem acessórios em crochê diferenciados e encantadores que se vendem sozinhos. Para essa live de hoje, que ela faz parte desse objetivo de ajudar a mulherada, né, a criar peças que se encantem, que encantem outras pessoas, que você possa usar, que você possa presentear, que você possa comercializar, fazer uma renda extra ou até uma renda principal, dependendo do seu objetivo. Eu vou estruturando as lives, os temas e venho aqui fazer a cabeça de vocês fervilhar com novos pensamentos, coisas que você de repente nunca fez crochê e tem vontade de aprender, e esses pensamentos e essas lives, esses temas que eu vou trazendo acaba te motivando a conhecer essa técnica que é maravilhosa, ou até você que até já faz crochê, mas ainda não deu a oportunidade de conhecer uma nova forma de expressão dessa técnica, que pode ser tanto feita com peças muito grandes, como com peças delicadas, peças como essa, acessórios que quando você sai à rua você chama atenção, se destaca, né? Isso acontece comigo há muitos anos, eu já trabalho nessa área há 16 anos, tenho aí uma mala cheia de histórias e venho dividir essas histórias com vocês, esses, vamos dizer assim, esses aprendizados que eu venho juntando, tá? Então, para a live de hoje, eu vou estar tratando 3 aspectos que não podem faltar de maneira alguma em um acessório que se propõe a ser diferenciado, ser encantador e que ele provoque a vontade das mulheres de, olha, vou colocar e vou sair por aí me amostrando. Então, quais são esses 3 fatores? Eu vou dizer, o primeiro fator que não pode faltar é um critério na concepção, o critério inicial. O que eu estou querendo dizer que na concepção é a concepção é o primeiro fator essencial para você fazer um acessório diferenciado, um acessório que encanta. Eu diria que a primeira coisa é você parar e pensar, sim, o que eu quero fazer? Porque acessório de moda para mulher, eu tenho várias opções. Eu tenho colar, eu tenho pulseira, eu tenho brinco, eu tenho anel, né? Eu tenho um colar mais curto como esse que você tá vendo aqui. Olha só, que esse é bem especial, gosto muito, porque ele tem essa super mandala de crochê e ele também tem um elemento da cerâmica que torna ele muito especial. Quer dizer, são 2 tipos de técnicas que se integram e fazem esse modelo. Então, primeira coisa, mas eu podia estar com um longo, porque eu também tenho longo. Eu tô hoje com essa pulseira, né? Essa pulseira que ela tem esse tom bege por fora, um tom mais coloridinho dentro, mas eu tenho outras pulseiras que são bem coloridas, bem diferentes dessas. Então, primeira coisa para eu fazer um acessório especial, um acessório encantador, é eu parar e pensar, sim, mas o que eu quero fazer, o que eu quero imprimir, que tipo de pessoa eu penso que vai gostar, que tipo de ocasião eu vou usar esse acessório, ou outra pessoa. Então, começa primeiro, que de repente quem está me ouvindo aqui pode pensar assim, ué, mas eu pensei que para fazer um acessório em crochê, a primeira coisa fosse pegar a linha e a agulha e começar. É antes. Tá? É antes, a gente tem uma prévia, a gente tem uma espécie de um planejamentozinho para que aquilo ocorra, para que a gente não tenha surpresa no meio do caminho e de repente você fique de calça curta. Como assim, Solange, de calça curta? Imagina só, você resolve fazer uma pulseira cheia de pecinhas e você não atenta. Se você, por exemplo, vamos dizer que seja uma pulseira que você queira ela toda num tom, ou que você use 2 ou 3 tons, e você não
vai olhar o seu material antes e você, de repente, quando você está no meio daquele trabalho, você vê que você não vai ter o material necessário. Não é um problema, eu acredito que muita gente que está aqui me ouvindo já passou por isso. Falar nisso, quero dar boas-vindas a Salve a Rainha que está aqui, minha aluna querida, né? Bela Afro que está aqui, Ana Paula, Caio Silvestre que está aqui, Vanusa, Neide de Crochê, Silvesli, minha aluna querida, tem muita gente já por aqui e eu quero, a Lívia, quero agradecer o prestígio de tirar o seu tempo e vir aqui escutar sobre o acessório em crochê e dizer que eu não vou falar com todo mundo porque o tempo não dá para fazer tudo, então vamos seguir por aí. Então, a primeira coisa que você precisa para que você realmente faça um acessório que encante, né? Que você passe na rua e as pessoas fiquem de olho, babando para usar ou para fazer. Eu diria que a primeira coisa é isso, é o que você quer fazer. Definido isso, o que você quer fazer, qual material você vai usar, qual é a agulha que vai se ajustar àquilo que você vai usar. Por que eu falo isso? Porque a gente precisa de um método, uma metodologia toda a vida que a gente quer realmente ter um objetivo de criar algo especial. E é de algo especial que eu venho falar aqui. É desse acessório que ele tem um destaque, que ele não passa desapercebido, ele não é aquela peça que você vê e que, puxa, eu já vi tantos iguais esses. De quem é esse? Esse tem DNA, esse tem identidade, esse tem um nome, esse tem uma história desse acessório que eu estou dizendo, ele primeiro precisa de qual é o que eu pretendo com ele. Então esse é um ponto muito importante, tá? O segundo ponto que eu diria para você, e esse eu vou trazer várias peças aqui para mostrar para vocês, é que você precisa, quando você quer fazer uma peça bacana, você precisa de também escolher as cores que você vai usar. E Solange, precisa escolher? Precisa. Por exemplo, esse trabalho que eu desenvolvo, né? E que tem muita gente que desenvolve junto comigo também, porque hoje existe um curso chamado Crochê de Valor e muitas mulheres estão apostando em si, apostando no crochê e na transformação da sua vida através dessa atividade. Que atividade é essa? É uma atividade manual, né? E muito prazerosa, que ajuda você a criar coisas que te encantam e que encantam muita gente, né? Que encantam as pessoas e que, além de tudo, te ajudam a evoluir, te ajudam a ficar bem com você. Eu escuto isso direto, escutei isso essa semana de uma aluna, dizendo: Solange, quando eu começo a fazer esse acessório, para mim é terapêutico, isso me mobiliza, isso me faz bem. Não é só fazer uma técnica, é fazer uma técnica que me transporta para um lugar bacana. Isso é muito bacana, né? Daí a gente vê, e não é novidade para ninguém, que na verdade o crochê entra muito na vida da gente, por vários motivos. Entra, por exemplo, para você direcionar um tempo livre que você tenha e que você de repente está ociosa. E gente, como diz o ditado, como é o ditado que fala, como é cabeça vazia, oficina do diabo. Tem nada pior, né, do que a gente ficar às vezes com muito tempo sobrando e sem saber como ocupar, se sentir útil, se sentir motivada, né? Tempo sobrando causa até desmotivação. Parece até que é o contrário, que se o tempo sobrar eu vou fazer muita coisa. Muitas vezes a gente tem esse pensamento e a gente vê, eu mesma já passei por tempos assim. Na verdade, quando muito sobra tempo, pouco falta o que fazer. Então, quando a gente consegue compor no tempo da gente, né, uma atividade que, além de produzir coisas bonitas, fazem bem a gente, ainda ocupa o tempo, é tudo que a gente quer, é maravilha, é beleza, né?
Aí de repente você fala assim, não, Solange, mas o meu tempo, meu problema não é tempo sobrando. Meu problema é que eu não tenho tempo, então eu também não posso fazer crochê. Aí eu vou provocar você. Gente, tempo é uma questão também de prioridade. Se você não tem tempo de jeito nenhum de fazer uma atividade que vai te fazer bem, que vai te dar prazer, que vai produzir algo palpável que você vai poder mostrar para as outras pessoas e perceber e receber a opinião delas, que é muito importante, que é muito gostoso. Então eu digo, você está precisando pensar um pouquinho no seu tempo e em você, nessa parte que todas nós temos de também realização, também de sentir o prazer da gente fazer alguma coisa pela gente que só a gente pode fazer. Então repense, se você acha que não tem tempo nenhum para colocar o crochê na sua vida, o trabalho manual, tem alguma coisa aí que está precisando ser olhada, tá? Porque tempo a gente dá jeito quando aquilo é prioridade e uma atividade que te muitas vezes acalma, relaxa, desestressa do dia a dia, de tantos compromissos que muitas vezes a gente tem. De repente você até nem tem tantos, mas você não consegue priorizar momentos para você. Aí eu digo, olhe bem para isso, porque aí tem coisa, tá? Então, o segundo ponto a tratar é quando eu quero fazer uma peça que se destaque, uma peça que eu sinto prazer em escolher uma pessoa para dar aquela peça. Eu sinto muito prazer. Faço algumas peças já direcionadas assim, eu tenho que dar um presente. Aí eu paro e penso, sim, como é que essa pessoa, que tipo de peça aqui, do que eu faço que ela gostaria? Ela gostaria de um broche? Ela gostaria de um colar longo, um colar curto? Não, essa pessoa só gosta de pulseira. Então assim, quando eu vou pensando no que eu vou conceber, eu também tenho que pensar em que tipo de cores que aquela peça vai ter. Por exemplo, essa peça que eu tô hoje é uma peça bem diferente do que eu mais faço. Não é que eu não faça um tom desse, mas eu mais faço tons coloridos, tons mais fortes, mais marcantes, vamos dizer assim, mais tropicais. Mas justamente na hora que eu vou fazer minha peça, eu tenho que saber se eu quero um tom sobre tom, se eu quero, não, eu quero bem colorido, eu quero bem aquela cara de Brasil, que a gente já é até famoso, né? Que o Brasil é super colorido. Não, eu vou querer fazer alguma coisa que seja no tom do céu, no tom do mar. Então assim, eu tenho que pensar nas cores que eu vou fazer. Por quê? Porque é importante. Se eu vou para um tom sobre tom, eu tenho uma paleta de cores que vai me orientar. Se eu quero bem tropical, eu também já vou ter que separar um material que combine. Se eu quero mais na linha inverno, na linha verão, isso tudo eu vou ter que decidir. Eu vou mostrar para vocês agora umas peças que eu escolhi, que eu selecionei, para mostrar bem para vocês essa decisão, né? Por onde passa a decisão das cores. E antes que você de repente já pense aí e me fale, porque eu escuto muito, eu já vou repetir. Ah, Solange, mas você consegue fazer essas paletas de cores porque você que consegue, porque você já tem, sei lá, muito tempo de trabalho, de repente você fez um curso específico para isso. Gente, não é curso, não é necessário. Eu nunca fiz um curso para escolher cores. Escolher cores é uma questão de experiência, da gente experimentar. A gente escolhe uma, escolhe outra, testa. Na mesma peça eu uso vários tons, então eu vou devagarinho fazendo as minhas apostas e aí vou confirmando. Se ela deu certo, ela fica, ela continua, ela vai ficar ali naquela
naquele trabalho. Se de repente eu faço uma seleção de cores que eu vejo que não bateu, qual é o melhor caminho? Diz aí para mim o que vocês acham quando eu boto numa peça uma segunda ou terceira cor que não combinou, que não deu certo. Eu faço o quê? Bota aí para mim que eu quero ler o que vocês vão colocar. Enquanto eu dou uma olhadinha aqui nas pessoas que estão por aqui comigo, né? O que eu faço? Olha a pergunta. Quando eu boto duas cores em um trabalho que ele não bate, que ele não dá certo, que eu não gosto. Poxa, eu já trabalhei, eu já teci. E agora, o que eu vou fazer? Não deu certo. Me digam, que eu quero ler aqui. O que não deu certo? Digam aí, eu vou esperar um pouquinho, vou tomar uma aguinha enquanto alguém me responde. Quando eu junto cores que não deu certo, já li aqui. Flores Joias, será que desmancha? Desmancha, disse Laice. Desmancha, disse Isabel. Salve a rainha, desmancha e coloca a outra. Heloísa Simão, né? Heloísa Simão não respondeu. Gente, então já tá aí. Tento combinar algo para melhorar a peça. Olha só, viu? Eu vou dizer. Quando duas cores batem e não deu certo, tá? Eu sou da linha de desmancha. Nem tento fazer uma nova coisa para dar certo. Por quê? Porque se não deu certo, se eu olhei e não gostei, eu tenho que desfazer. Porque como é, se eu que estou fazendo, não me convenci que tá legal, como é que eu vou convencer a outra pessoa? Seja qual o motivo que eu estou fazendo a peça. Eu não estou falando, eu vou convencer porque eu vou vender, eu quero vender. Independente, no momento que eu faço, que eu assino, que eu faço uma peça, é uma assinatura. E eu vou presentear, eu vou comercializar, eu vou usar. Essa peça precisa sair convencida em todos os aspectos. Eu que faço preciso gostar, porque eu sou a mãe da peça. Sou eu que estou gerando aquela peça. Então, se eu não gostar, eu desfaço e refaço. Ah, Solange, mas eu vou bem perder o meu tempo. Eu já fiz, eu vou desfazer. Se você não desfizer, você nunca vai. Se você não gostar, você não vai gostar futuramente. Você vai continuar sem não gostar. Então, eu também digo, você não vai fazer um acessório bem grande, cheio de etapas, cheio de linhas diferentes, para chegar na última linha. Eita, agora que eu tô vendo, viu? Na segunda linha eu não gostei daquela cor. Aí você já passou 4, 5 linhas de trabalho. Então, atenção! Você vai fazendo e verificando, vai fazendo e verificando. É disso que eu estou falando. Quando a gente tem uma metodologia, uma forma de trabalhar, onde a gente está atenta ao resultado daquilo que a gente faz, a gente busca se ligar e ir aprovando por etapas o que a gente está fazendo. Porque se a gente se desligar, se estiver fazendo crochê e vendo a novela lá, e quando você olha e vai ver o resultado, aí é mais difícil. Mas mesmo assim, eu diria, desmanche aquilo que você não gostou. Se você não gostou, você não se convence, você não vai querer usar. Isso é que nem a gente tem uma roupa no guarda-roupa da gente, que a gente assim, não, eu gosto dessa blusa, mas olha, eu não gosto dessa manguinha. Aí você olha uma vez, olha outra vez, passa um mês, passa um ano, você pensa em botar, quando você bota, não, mas essa manguinha, né? E você muitas vezes fica lá no seu guarda-roupa com essa blusa da manguinha, ocupando espaço, sem utilidade, um monte de gente precisando de uma blusa de manguinha, e você com ela ali, nem você usa, nem você resolve passar para frente, assumir que de repente a blusa da manguinha em um momento te agradou, mas efetivamente ela não convenceu depois. Então, a gente precisa entender, enxergar, entender e tomar decisão.
No caso do acessório em crochê, se eu quero essa peça e eu acredito que quem para o seu tempo, quem pega o seu conhecimento, a sua técnica, ou vai aprender a técnica, você precisa dar valor a tudo isso que você resolveu fazer e finalizar peças que você fique feliz, que você se sinta orgulhosa, porque quando eu me sinto orgulhosa, eu também vou encontrar de fora para dentro quem vai entender e enxergar isso. Ah, mas é importante que as pessoas enxerguem que o meu trabalho é bonito. Gente, é ou não é? Quem é que não gosta de fazer um trabalho e ele ser apreciado? Todos nós gostamos. Em tudo que a gente investe o tempo, investe aposta, né, sentimento. Porque fazer crochê não é também só, a gente fala, é uma técnica, mas é uma técnica que mexe com a gente, que envolve as emoções, que envolve os pensamentos da gente, que envolve o tempo que a gente tem disponível. Eu podia estar, por exemplo, sei lá, lendo um livro, lavando os pratos na minha casa, podia estar com o filho, com o neto, mas não, nesse momento eu resolvi que esse é o meu tempinho e que eu vou fazer crochê. Lógico que o resultado disso que eu faço, eu vou querer que seja bacana, à altura. Eu vou querer entender que eu estou investindo o meu tempo, o meu trabalho, a minha vontade de realizar essa atividade com êxito e que ela seja coroada, né, com o agrado, o meu agrado, o agrado do outro. Então, é muito importante que eu tome decisões que vão ajudar esse resultado a chegar. No momento que eu errei, em algum momento, errei o ponto, pulei um ponto, era um ponto, eu botei 2, errei na linha, a linha não combinou. Gente, a indicação é essa, tá? Desfaz, começa de novo a dali da onde você identificou o problema, que você vai ter muito mais satisfação, muito mais prazer com o resultado daquilo. E repetindo, é lógico que eu não vou esperar chegar na última linha dessa mandala para entender que o miolinho não ficou legal. Eita, não ficou bem feito. Eu preciso observação, atenção naquilo que eu estou fazendo. Se eu quero um acessório que seja encantador, que se diferencie. Quantas vezes que a gente vê coisas que a gente não percebe a diferença entre um e outro. São algumas coisas que fazem a gente parar na rua e olhar, parar às vezes numa feira e olhar. Eu mesma sou uma pessoa que gosto muito de visitar feiras. Algumas me param, nem todas, né? E isso acontece com todas nós. Se a gente chega num lugar, se a gente tem disponível um monte de peça feita à mão, mas igual, que não se destaca por algum motivo ou por vários motivos, aquilo não chama a atenção da gente, não faz o olho brilhar, né? Então, se eu quero fazer algo que se diferencie, eu preciso que o meu olho brilhe com aquilo que eu faço e que eu tenha ações dentro do que eu estou fazendo que provoquem o brilho no outro olhar, tá? Esse é o segundo ponto. E eu vou entrar agora no terceiro ponto, tá? Que eu vou destacar aqui, que além de eu ter me preocupar com uma concepção bacana daquilo que eu estou fazendo, né? Que eu vou fazer, que material eu uso, né? Tudo isso, além de eu me preocupar com as cores, eu tenho que me preocupar também com o meu acabamento. Eu fiquei com vontade de trazer para a live essa questão do acabamento hoje, até por uma pergunta que me fizeram essa semana, que foi assim: ô Solange,
Eu vejo que você dá muito valor em acabamento, né? Eu observo que você fala muito sobre acabamento. Por que é que você dá tanto valor em acabamento, né? E aí eu respondi para essa pessoa, porque no acabamento a gente percebe o amor de quem faz aquilo que faz. No acabamento a gente vê que a pessoa faz aquilo com dedicação ou ela faz, como diz a minha mãe, sarrabuiado. Sabe o que eu quero dizer com isso? O acabamento é aquilo que fica escondido, é aquilo que, entre aspas, não precisa ser bonito. Mas isso não é verdade. O acabamento, ele é tão importante quanto a parte da frente. Mas Solange, que exagero é, porque no acabamento eu vou amarrando tudo aquilo que eu planejei para o pano principal, que é a frente. Então, para eu valorizar a frente, eu preciso também valorizar o que está atrás. Então, assim, eu entendo que acabamento é muito importante. No acabamento, você enxerga o amor, o começo, o meio e o fim daquilo que você está olhando. Eu vou mostrar umas peças e depois eu falo mais um pouquinho sobre acabamento, tá? Eu vou agora mostrar um pouquinho sobre essa questão da concepção e das cores. E eu vou mostrar duas pulseiras que elas não são exatamente iguais, mas elas têm a mesma concepção e elas têm cores diferentes. Eu quero que vocês vejam. Eu trouxe essa pulseira aqui, deixa eu fechar ela. Deixa eu ver aqui. Ela tem a mesma concepção, ela se estrutura da mesma forma, tá? Essa aqui é uma pulseira que eu acho bem bonita, ó. Ela tem o mesmo tipo de modelo da outra que eu vou mostrar. Ela tem também o mesmo tipo de estruturação que a outra que eu vou mostrar, mas você vai ver a diferença entre uma e outra. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Olha, essa é a outra, tá? Ela também tem um quadrado, é porque nesse modelo eu pego o quadrado e dou uma amassada nele. Mas ela tem o mesmo quadrado e ela tem outra concepção. Então, vamos lá. Primeira grande mudança que a gente vê, né? É que uma é bem colorida, é bem verão, tá? E a outra já é outra. A outra tá mais na linha do meu colar hoje, né? Ela já é em tom mais sóbrio. Uma tem uma ocasião e outra tem outra. Ou uma tem uma mulher que vai escolher para uma ocasião e a outra tem outra. E é isso, e isso é rico, porque nós somos plurais, nós somos muitas e cada uma com um gosto e outra. Nós temos muitas ocasiões, e em uma ocasião você quer se mostrar sóbria, como eu hoje. Em outra ocasião você quer se mostrar bem, né, bem tropical, bem aquele visual bem conhecido como brasileiro. Então, assim, as concepções são diferentes, mas a estrutura, a base de decisões, elas partem do mesmo lugar e elas são totalmente diferentes, tá? Aí, como eu falei em acabamento, eu vou aproveitar e vou mostrar o acabamento dessas pulseiras para você ver. Essa é a parte interna, esse é o acabamento, tá? Então, aqui nesse acabamento, você não tá vendo linha pulando, você não tá vendo, você não tem uma imagem de uma coisa feia porque é acabamento. Não, aqui é a parte principal, esse é o enfeite, mas aqui não é a parte feia. É disso que a gente está falando, que o acabamento vai valorizar aquilo que você fez. Aí deixa eu mostrar essa, né?
Essa parte principal é essa, né? Agora, vamos ver o acabamento. E olha, gente, eu não parei para escolher essas peças olhando o acabamento, não. Eu escolhi as peças e disse, vou levar essas para lives. Eu me baseei mais nas cores. Eu não parei para pensar, nossa, deixa eu ver se esse acabamento tá bom. Sabe por que eu nem parei para pensar nisso? Porque eles são bons. Eu não preciso ficar de calça curta, como diz o ditado, com medo daquele acabamento ser ruim, eu não poder mostrar. Porque eles são pensados e valorizados com a mesma importância que o lado da frente. E é isso que é muito importante que a gente conceba para a prática da gente quando a gente vai fazer um acessório que a gente busca, que ele seja diferenciado, que ele seja encantador, que ele ao ser apresentado, mesmo que não seja em uma situação, vamos dizer, de comercialização, que você está querendo mostrar aquilo para vender, ele chama atenção. Você vai para um teatro, de repente você vê alguém, poxa, que lindo esse acabamento. Você entra no mercado, a pessoa fala, menina, onde é que eu vi? Essa semana mesmo me aconteceu. É muito comum. Eu escuto muito isso das minhas alunas, que de repente ela está aí pela rua e chama atenção. Ele se amostra sozinho. Se amostra sozinho por quê? Porque ele tem todo um critério, ele tem toda uma elaboração que garante para ele esse lugar. Aí de repente você fala assim, Solange, mas isso acontece com o seu acessório. Eu não vou conseguir fazer um acessório tão bonito assim como você. Eu digo, quando você tem um método que te apoia, que te ensina, que te direciona, alertando, isso você usa, isso você não usa, isso dá tal resultado se você, por exemplo, for fazer uma pulseira, isso é adequado. Agora, se você for fazer um brinco, a técnica já é outra. Quando você tem todo um aparato, quando você tem uma orientação, o que eu vejo acontecer diariamente, com várias mulheres, é que elas mesmas se surpreendem e dizem, eu não imaginava que tão rapidamente eu ia chegar nesse resultado. Então, assim, tudo é uma questão de método, de você apostar que existe um método, não cai do céu. E não é só para algumas pessoas. Quando você tem um método, isso é para você, que eu costumo dizer, se te chamou a atenção, se te despertou a vontade, não foi por acaso. Então, pense no seu tempo, pense nas suas apostas, pense que você precisa também realizar coisas que vão te nutrir. Muitas vezes a gente está vivendo momentos na vida que a gente não pode, às vezes, nem sair de dentro de casa. E dentro de casa a gente pode fazer muitas coisas que de repente a gente não vê, não enxerga. Dentro de casa você tem um universo rico, mas que depende de você apertar o botão. E o botão só quem aperta é a gente. Deixa eu pegar mais umas peças que eu quero mostrar também essa questão. Concepção, cores e resultado, tá? Então, eu vou trazer duas clutches, que é o nome moderno de carteira, e vou mostrar para vocês que com a mesma base de elementos que estrutura essas carteiras, e a mesma técnica de crochê e decisões diferentes, você tem resultados diferentes. Essa aqui é uma, tá? Que é uma carteira, tá? Que a base dela é toda de palha e ela tem aplicação de crochê, né? Um crochê nude com alguns detalhes em prata, prateado, e uma base de palha de taboa. Tem esse formato, tem esse modelo,
né? Aqui, ó, essa parte interna, que é uma bolsa, que é uma clutch. Então, essa é uma clutch que eu acho bela, né? Ela entra em qualquer ocasião. Você vai de um casamento a um batizado, né, a um teatro toda elegante. Você tem muitos locais para usar uma peça tão linda. E é outra clutch, outra carteira, que aí você já vê. As cores aqui são totalmente diferentes das outras, né? O formato delas também. Não, o formato lá também é circular, como aqui. Mas aqui você também tem o elemento prateado, mas só que quando ele combinou com outras cores, ele já deu totalmente um outro toque. E é uma bolsa igual, ó, tá? Então, nessas duas peças, você vê que a concepção foi a mesma. Eu vou fazer uma carteira, eu vou fazer uma clutch chique, uma clutch, né, que a pessoa arremate uma produção com muito estilo. Eu vou fazer assim. Agora, eu resolvi inovar bastante, fazer uma clutch triangular, não é uma coisa comum. Então, além de tudo, eu quis brincar com o formato dela. A utilidade é a mesma, você botar ali, né, documento, tudo, e carta de celular, essas coisas. E, né, quer dizer, uma clutch, uma carteira. A outra já é mais convencional, tem um formato mais convencional. E a decisão foi, eu quero fazer algo bem bonito, bem fino, mas eu quero que seja assim, bem tropical, que traga estampada essa alegria da cor, muito forte. Então, mas que também tenha a mesma base, né? A mesma base que estruturou, que é uma palha de tambor, mas você vê que aí não é algo que acontece ao acaso. E da mesma forma que você toma decisões e consegue fazer uma peça sóbria, nude, sofisticada, você também toma outras decisões que você também faz. Uma peça sofisticada, uma peça que também usou o mesmo elemento e que você deu a outra. Você tinha uma outra intenção. Então, isso tudo é um processo e é um aprendizado. Muitas vezes você está ouvindo isso e você para e pensa: nossa, Solange, eu nunca pensei nisso. Mas são coisas que a gente vai observando com o passar do tempo, com a prática, com a experiência da gente. A gente vai formando essa bagagem. Forma essa bagagem como? Forma essa bagagem e experimentando, fazendo uma, fazendo outra, fazendo como, Solange. Eu nunca fiz uma carteira dessa. E aí, se você nunca fez, você de repente tem a oportunidade de fazer. Aproveitando, no YouTube eu tenho vários vídeos, tem, sei lá, outro dia eu estava olhando, nem vou dizer, porque eu acho que estava demais, eu não sei, não vou arriscar. Mas tem muita coisa que vem ajudando a muitas mulheres, escuto de muitas mulheres, puxa vida, de repente você traz umas ideias novas, umas ideias de trabalhar, às vezes com coisas que a gente que já tem em casa, que não tinha essa visão. Então, da mesma forma que eu estou tendo essa visão e estou passando para você, você também tem o mesmo poder de botando a mão na massa e de fazendo descoberta e também trilhar um caminho no crochê com um acessório em crochê que você se surpreenda, que você surpreenda outras pessoas, que você se encante, que dê muitas vezes, traga muitas vezes um sabor para a sua vida. E às vezes a gente passa, e às vezes eu percebo em algumas pessoas que elas estão passando um tempo difícil, um tempo que parece que a alegria acabou, que não tem mais sentido, que não tem mais graça. E muitas vezes é uma atitude da gente que faz isso tudo mudar, que faz isso tomar
uma nova forma, que o colorido volta a sorrir e a brilhar. Porque muitas vezes é a gente que deixa o sol embora. O sol foi embora, mas o sol não nasce todo dia ou quase todo dia. Vai atrás do sol e busca ele. Ah, Solange, mas eu não tenho força. Acha, procura fazer um acessório que te deixe ocupada, que vá te conversando com você e mostrando para você um caminho, uma possibilidade de realização, de agradar outra pessoa, de fazer uma renda, de ser uma alternativa. Quantas mulheres que às vezes trabalham até no emprego formal ou já fazem algumas coisas e juntam mais um conhecimento para aumentar a sua bagagem, a sua possibilidade de comercialização, de trazer uma inovação, às vezes, para alguma coisa que você já faz e que está naquela mesmice, está sem motivação, está sem gás. Então, muitas vezes é um vídeo, é uma aula, é um papo que faz acender em você a chama. Gente, tem que ter chama. Se tá apagada, vamos saber como é que a gente acende, porque precisa acender, né? Senão, senão a vida fica muito cinza, e cinza é sem graça, né? Quer dizer, eu sei que tem muita gente que gosta de cinza, mas assim, uma vida cinza, né? Vamos botar aí um gásinho nessa vida. Aí, deixa eu ver, viu? Só mostrar mais outras peças, tá? Veja, esse mesmo colar que teve essa concepção bem tropical, bem brasileira, esse mesmo colar, ele pode ser assim, ó. Ó. É o mesmo, é a mesma peça, é a mesma técnica, é o mesmo número de pontos, é a mesma estruturação e você tem, ó, peças totalmente diferentes. E isso é encantador também, essa versatilidade, mudando a cor, mudando a paleta que você escolheu, você tem outro trabalho. Isso é muito bacana, isso deixa a gente, só isso já deixa a gente animado. Ah, acabei de achar, eu demorei um pouquinho para entrar na live procurando acabei de achar, que eu fiz uma live ontem e ele estava aqui por baixo, tá? Aí eu mostrar essa peça aqui, ó, que é um show, e para você ver que quando a gente escolhe o modelo, muitas vezes a mesma peça, o mesmo trabalho, permite a gente criar coisas diferentes, como essa, ó, esse colar, tá? Esse colar, essa peça desse colar é a mesma peça dessa pulseira. Só que ela tem um design diferente, mas ela tem a mesma estrutura. Então daqui a gente pode ver como é rico quando a gente tem um conhecimento que a gente pode ajustar, transformar. Dependendo da onde eu coloque, ele vai ter um outro resultado. Por exemplo, eu podia colocar essa peça também num cachepô, que eu até tenho alguns, não trouxe hoje não, até porque é muita coisa. Mas a mesma peça, ela pode ser ajustada numa pulseira, num colar, dependendo do tamanho, até num brinco. Então, vai da onde? Volta para o começo da live. Vai da concepção que eu tenho, do meu objetivo, do que eu quero fazer. Eu vou lançando mão desses conhecimentos específicos, né, que vão dar ao crochê uma estrutura totalmente diferente daquele crochê que sai de uma agulha e que termina bem molinho e bem fininho. Então o que depende para que chegue a isso? Depende de conhecimento, depende de experimentação,
Depende de algumas decisões minhas que vão fazer ele se ajustar e ele trazer aquela resposta que faça as pessoas pararem você na rua e dizer, meu Deus, como é que é isso? Acontece, viu, gente? De gente que faz crochê chegar para mim e dizer assim, Solange, que técnica é essa que você usa? Gente que faz crochê, porque ele é tão específico, tão diferenciado, tão delicado, tão encantador, que às vezes a pessoa até conhece a técnica, mas quando vê, dá uma confusão. Não entende, tá? Não entende e não sabe. Então, fechando tudo isso, eu quero colocar que um crochê diferenciado, encantador e que se vende sozinho, esse crochê é resultado de um processo muito bem pensado, muito bem estruturado, que vai escolher um modelo bacana, né? Um modelo diferenciado também, vários modelos. Uma hora eu faço um colar longo, outra hora eu faço um colar curto, uma hora o colar tem um arozinho aqui, outra hora ele já tem um fio marítimo, outra hora ele já tem, né? São vários acabamentos e estruturas que vão formando esse conhecimento e esse leque de opções que você tem para fazer para você se mostrar, para você desfilar, para você presentear. Gente, vocês precisam ver como as pessoas gostam de ganhar um acessório de Solange Arruda. Eu tenho essa experiência. Essa semana mesmo eu conheci uma pessoa e levei para presentear um colar. Ontem ela já me mandou a foto. Olha, eu adorei. E é muito gostoso. Eu também adorei. E eu vejo já, tem um relato de muita gente que quando ganha uma peça feita à mão, uma peça feita com muito cuidado, uma peça que se propõe a ser diferenciada, porque de mesmice a gente já está cheio, perde a graça. Quando é muito igual e muito comum, né? Perde a graça. Tem até aquela história que diz, porque isso tá na moda. Tem a turma que gosta do que tá na moda e tem a turma que gosta do que é diferenciado. Tá? Tem a turma que gosta do que é diferenciado. E essa turma não é pequena, tá? Então essa história de que, porque isso tá na novela. Nem todo mundo é gente de novela. Tem gente que quer justamente fazer a diferença. E, na verdade, eu acho que esse é um movimento crescente. É muito bacana quando a gente consegue, olha, essa pessoa se destaca porque ela tem um estilo que é dela. Não é comum, não é de todo mundo. Claro que a pessoa se destaca, tem um estilo que é dela, mas não é tudo diferente de tudo. Mas ela tem aquele toque que é dela. E isso tem muito valor, né? Bom, gente, era isso que eu tinha para hoje, tá? Eram esses 3 aspectos. A concepção, quando você vai fazer um acessório encantador e diferenciado, a concepção é uma etapa muito importante. Você não sai fazendo de qualquer jeito o que passar na cabeça sem pensar, sem refletir, sem testar, sem avaliar, para se precisar você desmanchar, né? A concepção é muito importante. As cores que você adota usar são muito importantes, né? E essas cores você aprende. Não é só algumas pessoas. Eu escuto isso. Mas você tem o maior jeito com cor. Mas eu aprendo diariamente sobre cores, né? Eu aprendo isso. Como é que eu aprendo? Experimentando, colocando uma, colocando outra, confirmando umas, desmanchando outras. O fato de estar 16 anos trabalhando com isso não diz que eu já sei tudo, não, de jeito nenhum. Eu sei que muitas vezes eu tenho que dar ré, principalmente se eu não prestei atenção. Porque se eu prestar atenção, logo o que eu preciso desfazer vai ser uma área menor. Agora, se eu ficar lá
né, assistindo novela e não olhar, não der a atenção necessária para o que eu estou fazendo, às vezes eu tenho que desmanchar muito ou pagar o preço de eu olhar e não gostar o resto da vida e também de ter dificuldade de outras pessoas que gostem, né? Porque se nem eu que fiz gostei, como é que o outro vai gostar? E o terceiro ponto, também extremamente importante, é valorize o lado avesso, valorize a etapa do acabamento, porque o acabamento é a amarração de todas as suas ideias e ele merece a mesma atenção que mereceu o plano da frente. E outra, vou dar uma dica, viu? Quem é do manual valoriza demais quando olha o acabamento. Por que será que essas pessoas valorizam? Porque quando a pessoa identifica que quem fez aquela peça deu atenção a todas as etapas dela, ela entende ali uma sensibilidade, um comprometimento, né? Um carinho pelo que faz. Quem tem carinho pelo que faz, não vai querer terminar de qualquer jeito. Quem tem carinho pelo que faz, vai querer fazer jus às suas ideias, às suas escolhas, vai querer que quem use aquilo se sinta orgulhosa de estar usando. Não use assim, eu estou aqui com essa pulseira, mas eu nem posso tirar, viu? Se eu sentir calor, não posso tirar, porque a parte de dentro é horrorosa. Quem é do manual e quem gosta de manual não quer usar uma peça assim, que não pode nem tirar, porque ela por dentro, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, eram essas dicas. Se eu tiver que dar um passo a passo para você seguir, eu diria, pare e olhe tanto o que você faz, o que você faz mesmo, o resultado das suas escolhas, como olhe o que te chama a atenção, o que você gosta quando você vê um trabalho manual e perceba qual é a importância das suas decisões nas etapas de escolha, de cores e de acabamento. É um laboratório, é muito importante que a gente treine o olhar. Comece a treinar o seu olhar para perceber esses 3 pontos que são 3, boto 4. 3 pontos que são essenciais, fundamentais. Tá bom? Quem não me segue lá no Instagram, no Instagram aqui, né? Lá no YouTube, bora lá, tá? Tem o canal Solange Arruda, tem um monte de vídeo que já ajuda um monte de gente, né? Um apoio que tá aí. E segue a gente aqui no Instagram, no Facebook, que você vai estar sempre escutando um tema que vai te ajudar a refletir aí nesse universo de acessórios diferenciados e encantadores e que, olha só, se vendem sozinhos, tá bom? Então, boa noite. Vou deixar gravada a live. Se alguém chegou atrasada, se perdeu, se quiser recomendar para alguma amiga que quer fazer a diferença aí no acessório em crochê, aperta aí o aviãozinho. Tchau, gente. Vou desligar, viu?